Começando Gotas de Sabedoria, provérbios como você nunca viu. Esse é um desafio de 31 dias, onde nós vamos entender provérbios de uma maneira diferente, de uma maneira profunda e prática. Eu sou Ana Paula Batista e quero passar para vocês esse conhecimento que transformou minha vida e eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Serão 31 dias de aprofundamento prático em provérbios. Para você que sofre com ansiedade, com dificuldade financeira, com dificuldade nos seus relacionamentos. Serão 31 dias onde nós vamos entender provérbios como você nunca viu. Então já salva aí no seu celular um despertador, porque todos os dias desse mês de agosto, às 6 horas da manhã, nós temos Gotas da Sabedoria. E vamos começar aqui agora. Bom dia, sejam bem-vindos. Vocês estão aqui, né? Começando com essa Gotas de Sabedoria, que é provérbios, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida e a forma como você enxerga tudo ao seu redor. Então, por que ler provérbios? Da onde que eu comecei com esse negócio de provérbios? Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu comecei a aprofundar em provérbios, a saber mais, quando Deus trouxe para mim as revelações que eu quero compartilhar com vocês aqui, eu não estava interessada na Bíblia. Eu não estava interessada em palavras de Deus. Se eu te contar que o que me levou a provérbios foi a questão financeira. Eu queria saber de ganhar mais dinheiro. Eu queria saber de como controlar o dinheiro que entrava. Era exatamente isso que eu procurava. Lá em 2020, o ano da pandemia, né? Final de 2019, 2020. Eu estava interessada em saber sobre finanças. E de repente, o mentor começa a falar de provérbios. E eu, né, como essa pessoa tinha uma certa autoridade, credibilidade para mim, eu falei, deixa eu ver o que ele vai falar. E quando ele começou a falar de provérbios, a minha cabeça fez, explodiu. E aliás, eu quero que você mande um foguinho aí também, toda vez que sua cabeça explodir, porque serão 30 dias que vai abrir a sua visão. E de lá pra cá, de 2020, Deus me entregou várias revelações. E mudou completamente a minha forma de lidar comigo, de lidar com o dinheiro, de lidar com as pessoas à minha volta. Então, sempre eu faço, desafios de provérbios nesse perfil aqui. Acho que é a primeira vez que eu tô fazendo, mas eu te convido a ficar comigo por 31 dias. Você vai enxergar o dinheiro diferente. Você vai enxergar as suas relações diferentes. Você vai se ver diferente. Se você sofre com ansiedade, com falta de propósito, com vazio existencial, eu posso te garantir que as suas respostas estarão aqui. Então, serão 31 dias que você vai falar, meu Deus, por que eu não acessei essas revelações antes? Então, se organiza para todos os dias, esse mês de agosto, sai aqui comigo, que vai valer muito a pena. Então, vamos lá. Eu te contei o meu motivo, por que eu comecei a ter esse conhecimento de provérbios. Agora eu vou te dizer o que está em provérbios e por que provérbios é tão importante. Quem escreveu o livro de provérbios foi Salomão. E eu não vou ler detalhado, todo o texto, mas eu vou trazer para vocês algumas revelações, algumas reflexões acerca disso. Então, já está aqui grifado, a minha Bíblia, lá de 2020, todo o provérbios grifado, e eu vou passar para vocês isso que fez mais sentido. Se você pegar a sua Bíblia aí, você vai ver que a Bíblia é toda repetida, especialmente também provérbios. Porque quem fez a palavra da sabedoria, a Bíblia no todo, foi Deus. Ele inspirou aos homens através do Espírito Santo. E Deus também criou sua mente, criou seu cérebro. E Deus sabe exatamente como que você funciona, como que você aprende. Então, toda a nossa memorização, todo o nosso aprendizado vem de repetição. Por isso, a Bíblia se repete várias vezes, com palavras diferentes, porque talvez você não entendeu uma maneira de falar, você não entendeu o que um discípulo quis dizer, mas lá na frente ele vai repetir a mesma coisa com palavras diferentes, para que você possa abrir a sua mente. Tem uma passagem da Bíblia que fala: olhos que não viram, olhos que viram e não viram, ouvidos que também não ouviram.
E isso faz muito sentido, porque a gente lê a Bíblia e você não enxerga o que está ali. Você não entende o que você está ouvindo. Só que agora eu vou abrir a sua cabeça e você vai enxergar e você vai ouvir o que você nunca ouviu. Eu tenho certeza que você é como 99% das pessoas que abrem a Bíblia querendo uma revelação de Deus. Você abre a Bíblia querendo entender, mas é como se algo estivesse tampando seus olhos. Porque existe uma venda. Entende? Então, nós vamos agora tirar essa venda. Nós vamos abrir os seus olhos e também os seus ouvidos, para que você possa viver uma vida nova. Eu espero você nesse mês de agosto, todos os dias às 6 horas da manhã, para Gotas de Sabedoria. E vamos começar com o primeiro capítulo de Salomão aqui, né? Provérbios, na verdade. Para que ler Provérbios? Para conhecer a sabedoria e a disciplina. O que é uma das coisas mais difíceis? Aliás, beba água, tá, gente? De preferência em jejum. O que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano? Disciplina. Sabedoria, você nem sabe o que é sabedoria. Porque eu vou te falar, tem duas maneiras de a gente aprender sabedoria. A sabedoria do alto, que é a sabedoria divina, e a sabedoria terrena, que é com os nossos pais, com as nossas mães, professores. Porém, a sabedoria terrena, eu só vou te passar aquilo que eu sei. E a sabedoria terrena, ela está enterrada muitas vezes pela ignorância. E a sabedoria divina, se eu não tiver uma intimidade, uma conexão direta com Deus, eu não consigo acessar. Se eu sofro de ansiedade, eu não acesso a sabedoria divina. Se eu tenho depressão, a sabedoria divina, eu não tenho acesso. Por quê? Porque minha mente está confusa, o meu coração está agitado. E Deus age no silêncio. Se Deus age no silêncio e minha mente está gritando, como eu vou ter essa conexão? Por mais que eu vá à igreja todos os dias, por mais que eu queira, eu não consigo. Eu vou te falar uma coisa. Se você soubesse as revelações que tem aqui, você saberia lidar com seus filhos diferente. Você não sofreria tanto nos seus relacionamentos. As finanças iriam aumentar consideravelmente e você não ia passar um mês inteiro endividado, não tendo dinheiro para nada. Porque aqui em Provérbios fala como lidar com dinheiro. Então, por que ler Provérbios? Para conhecer a sabedoria e a disciplina. Disciplina de juntar dinheiro, disciplina de fazer uma atividade física, disciplina de ter uma alimentação saudável. Porque sem disciplina nós não chegamos a lugar nenhum. E a palavra sabedoria, para mim, desde que eu comecei a fazer esses desafios, esses conhecimentos, sejam todos bem-vindos. Serão 31 dias de revelações bíblicas para você sair das ansiedades da vida e prosperar também em todas as áreas. O que é sabedoria para mim? Desde que Deus me revelou essas palavras, é sabor. Sabor. Então você que sofre com depressão, você que sofre com ansiedade, você não tem sabor no viver. Você que tem falta de propósito, você não entende o que é o sabor do viver. Oi, Ale, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Tânia, Luciano, Nath, sejam todos bem-vindos. O que acontece? Tá faltando esse sabor de vida. Por quê? Porque tá te faltando sabedoria. A partir do momento que você acessa a sabedoria, você tem sabor no viver. Você já tentou comer uma fruta, aquela fruta saloba, que não tem gosto? Você come por comer? Assim são as pessoas. Vivem por viver. Falta o sabor da vida. Por quê? Tá faltando sabedoria em viver. Então, Provérbios é para você adquirir sabedoria e disciplina. Para entender palavras profundas. Gente, quantas pessoas estão superficiais hoje em dia? Porque ler Provérbios, ler a Bíblia é incrível. Mas se você quer entender a Bíblia, sabe aquele resumo? O resumo do resumo, o supra-sumo? Leia Provérbios. Comece por Provérbios. Que você vai
entender todo o resumo da Bíblia. Então, sabe, eu não sei por qual livro começar. Vai por mim. Provérbios, o livro da sabedoria, é o melhor livro para você iniciar a Bíblia. E olha, eu não tenho estudo bíblico. O que eu tenho da Bíblia são revelações que Deus me entregou. Então, para que ler Provérbios? Conhecer palavras profundas. Palavras profundas só chega em um coração que está limpo. Palavras profundas só chega em uma mente que não está agoniada, que não está preocupada com a dívida. O que é a preocupação? A má gestão das suas emoções. E aí você não consegue se ocupar com o dia presente. Você se o que é a palavra pré? Né? O prefixo pré vem antes. Preocupação é antes da sua ocupação, da sua função diária. Então entenda que você está pré-adiantando alguma coisa que não existe muito provavelmente. Já é comprovado cientificamente que 90% das nossas preocupações não acontecerão. Então, para que ler Provérbios mesmo? Adquirir sabedoria, disciplina e entender palavras profundas. Sair da superficialidade. Para adquirir instrução esclarecida. Instrução é orientação. É conselho. Para onde que eu vou? Oi, Leia, seja bem-vinda. O que eu faço da minha vida? Como é que eu lido com o meu dinheiro? Como é que eu lido com o meu filho? Como é que eu lido nas minhas relações com meu pai, com meu marido, com minha mãe? Provérbios vai te falar. Provérbios vai te falar exatamente como lidar. Instrução esclarecida, justiça, equidade e retidão. Gente, se os jovens de hoje que estão farmando aura, eu nem sei se a gente julga esse verbo assim, né? Mas que fica aí farmar aura, lessem Provérbios. Não, os jovens de hoje não, os jovens da vida inteira, na verdade. Você teria aquilo que você tanto almeja, que é instrução, esclarecimento, justiça. Está me entendendo? Então, olha aqui. Para dar aos jovens simples, aquela pessoa que é simples, humilde e talvez não tenha acesso a tantas coisas. A prudência. Para dar aos jovens o saber e o discernimento. O que volta aos jovens e aos adolescentes? Discernimento. Então, por que você vai ler? Gente, é o que está em Provérbios. Para que ler Provérbios? Por que começar por esse livro? Que é tudo que o ser humano precisa. Disciplina, sabedoria, palavras profundas, instrução esclarecida, porque nós não temos clareza do que fazer, da onde ir, para onde ir, como ir. Oi, André, seja bem-vindo. Serão 31 dias de Provérbios. Gotas de sabedoria para mudar a sua realidade, para mudar a sua escassez, para mudar a sua ansiedade. 31 dias, vale a pena se organizar. Então, ao jovem que está perdido, e você que se considera jovem, não só aos adolescentes, mas principalmente aos adolescentes, Provérbios vai te dar caminho, vai te dar orientação. Então, já tem motivo suficiente para você ler Provérbios. Além de ser o suprassumo da Bíblia. Você precisa ler Provérbios por esses simples motivos. Tá? E aí, lá no versículo 8 do capítulo 1, que ainda estamos no primeiro, será um capítulo por dia, está dizendo assim: escuta, meu filho, a instrução de teu pai. Escuta, meu filho, a instrução de teu pai. E não desprezes o ensinamento de tua mãe. André, seja bem-vindo. Se você está com o coração angustiado, sofrendo de amarguras, gente, fica comigo 31 dias que você vai cair do cavalo. Vale muito a pena você pôr o telefone para despertar às 6 da manhã e se organizar. Porque, Ana Paula, eu nunca vi isso.
Provérbios fala de dinheiro, fala de dinheiro. Provérbios fala de relacionamento, fala de relacionamento. Provérbios me ensina como lidar comigo mesmo. Provérbios fala de caráter. Tudo isso de maneira prática na sua vida. Então, quando você está com o coração angustiado, sofrendo com as ansiedades da vida. Oi, Sirlene, seja bem-vinda. Quando você está em depressão, quando você está preocupada com as suas finanças, você não consegue ter profundidade. E aí você vai ter dificuldade de escutar o seu pai e provavelmente vai desprezar os ensinamentos da sua mãe. São assim toda a juventude. Eu não vou falar dos jovens de hoje. Eu fui assim, você foi assim, seu pai e a sua mãe foi assim. Porque difícil é aquele jovem que está com a conexão divina alinhada. Difícil é aquele jovem que está alinhado com seus pais. Oi, Rodrigo, sejam bem-vindos. Gente, todos os dias, nesse mês de agosto, às 6 da manhã, vale a pena estar aqui comigo para se aprofundar nas revelações de Provérbios, para sair das crises de ansiedade, falta de propósito, para sair do endividamento, para saber como investir o dinheiro. Provérbios vai te falar coisas que você nunca ouviu dentro da sua igreja. Por que eu estou falando isso? Porque isso mudou a minha mentalidade, mudou a minha maneira de enxergar a vida. Compensa você se organizar todos os dias às 6 da manhã para ter gotas de sabedoria, para receber revelações práticas, para você viver uma vida plena, próspera, produtiva. Sair dessa angústia de ansiedade, para sair dessa depressão. Então, esse filho angustiado, que não tem sabedoria, provavelmente vai fazer o quê? Desprezar o ensinamento da sua mãe. Oi, Jane, Jéssica, sejam bem-vindos, Mike. Então, o que o provérbio está falando? Escuta a instrução do teu pai. Não despreze o ensinamento da sua mãe. Por quê? Serão como um diadema gracioso em tua cabeça. O que me conta aqui, minha filha, meu filho? Meu ser de luz, meu alecrim dourado. Para que serve um diadema? Diadema é um arco que você enfeita a sua cabeça. E você fica bonita, mais bonita. É um acessório. Então escuta, a instrução do seu pai e o ensinamento da sua mãe é um acessório para que você viva de maneira mais graciosa, para que você enfeite a sua vida, para que você possa se sentir mais bonita. Ana Paula, mas eu nunca parei para pensar nisso. Claro, porque você está vivendo de maneira superficial. Cris, seja bem-vindo, Janete. Então, conselhos de pai, instrução de pai, ensinamento de mãe, é um acessório para se viver a vida de maneira mais bela, mais bonita. Porque será um diadema gracioso em tua cabeça e colares para o teu pescoço. Assim como o diadema que enfeita a minha cabeça, o colar também é um acessório de beleza. E não é só mulher que usa colar. Aqui tá falando colar, mas uma corrente, sabe? Uma bijuteria que a gente coloca. Por que a gente quer colocar? Porque a gente quer chamar a atenção. De uma certa forma, de maneira inconsciente, a gente quer se sentir melhor, a gente quer se sentir bem visto. Então, quando você adquire sabedoria e não despreza os ensinamentos, as orientações do seu pai e da sua mãe, você se sente vista. Só que aí você tem dificuldade em lidar com seus pais. Calma, nós vamos resolver isso também aqui. Você tem dificuldade em lidar com você mesmo. Calma, hoje é o primeiro capítulo de Provérbios. Nós vamos por 31 dias. Então, eu estou só te contando aqui o motivo para você entrar dentro de Provérbios. Para adquirir uma vida graciosa. Para se sentir vista. Para se enfeitar. Só para isso.
E aqui, a gente vai agora para o versículo 19, que para mim é incrível o que está falando aqui. Olha só. A ganância... primeiro tá assim, o versículo 19. Assim acontece com todos os gananciosos. Ganância não é o mesmo que ambição. E a gente confunde isso. Ter ambição é bom, é importante para o nosso crescimento e, de certa forma, é até necessário. Já a ganância, não. A ambição é saudável, mas a ganância... E é uma linha tênue, viu? Se você não ficar atento, aqui está a ambição, aqui está a ganância e tá junto. Se você não ficar atento, você pula de uma coisa para outra muito facilmente, sem perceber. Assim acontece com todos os gananciosos. A ganância tira a vida de quem deixa dominar por ela. A ganância tira a vida de quem se deixa dominar por ela. Então, deixa eu te contar uma coisa. Você está sem vida. O que é uma pessoa sem vida? Uma pessoa angustiada com depressão. Uma pessoa angustiada com ansiedade. Uma pessoa que vive endividada, que não tem dinheiro para nada. Porque deixa eu te falar. Quando você perde a vida, não exatamente quando você morre. Você perde a vida quando você não vê sentido no viver. Quando tá faltando o que? Sabor nos seus dias. E aí, uma vida com depressão, uma vida com ansiedade, uma vida dando crise de pânico, você não vive. Você perdeu a sua vida. E quando eu falo de ganância, provérbios, tá, gente? Eu não tô falando de só finanças, mas também de finanças. Então, a ganância tira a vida do seu coração. E às vezes, você se perdeu nessa vida por essa ganância obsessiva em relações. Porque o amor não faz sofrer. E isso que te traz sofrimento não pode se chamar de amor. Ah, mas eu amo tanto. Ah, se você soubesse o que é amor, eu posso te garantir que você não estava sofrendo como você vem sofrendo há todo esse tempo, todos esses anos. Então, a ganância tira a vida de quem se deixa dominar por ela. Quando você é dominado pelas suas paixões, neurologicamente falando, você já perdeu a sua vida. E essa ganância, que nada mais essa busca desenfreada por essa paixão, por esse desejo, esses vícios, sejam eles quais forem, vai acabar com a sua vida e vai te colocar em depressão e ansiedade. E eu vou te falar uma coisa, sabe por que eu tô te falando isso? É porque talvez eu tenha vivido muita ansiedade na minha vida, muita depressão na minha vida. Porque eu tenho convivido com pessoas assim. Porque isso é algo que a minha família carrega gerações. Então eu não estou te falando aqui só pelas minhas formações. Eu estou te falando pela experiência prática. Eu sei o que eu estou te falando. Eu sei o quanto é difícil. Oi, Malu, seja bem-vinda. O quanto é doloroso sofrer com ansiedade e depressão. Não estou falando da boca para fora. Eu sei o quanto é difícil chegar no fim do mês e não ter dinheiro para pagar as contas. Mas não precisa ser sempre assim. E você não vai resolver as suas dores emocionais apenas com medicação. É importante tomar os seus remédios, sim. Mas só isso não resolve. Porque questões emocionais são de nível espiritual e energético. Então, só remédio não vai solucionar o que você quer. Não vai tirar essa dor da sua alma, essa angústia do seu peito. Tá me entendendo? Mas é muito importante fazer os seus acompanhamentos. Agora, quando você vem
para a palavra de sabedoria, a sua vida se transforma. Então, quando você está sem vida, você foi dominado pela ganância. Faz o seguinte, pega um caderno, uma caneta, porque esses 31 dias, se eu fosse você, eu anotaria muita revelação, muita coisa que Deus vai falar com o seu coração. E agora a gente vai lá, já para finalizar aqui a nossa live. Prometo não ficar em uma live de 1 hora, porque normalmente as minhas lives são de 1 hora, 2. Prometo ir aí de 30 a 40 minutos, com a graça de Deus. Para não ser muito longa aqui, né? Então venham só, vejam só. Lá no versículo 32 de Provérbios está assim: sim, a rebeldia dos ingênuos os leva à morte. Ingênuos, adolescente, juventude. Só que também adultos. Quantos adultos ingênuos nós temos? Quantos adultos ingênuos nós temos? Pessoas sem maturidade emocional e espiritual. Pessoas que qualquer um passa a perna. E o seu coração, por ter essa simplicidade, por talvez não ter essa maldade, carrega dores, talvez inconcebíveis, e não te permite crescer. Então, vale muito você entender que a sua rebeldia está te levando à morte. Porque uma pessoa que tem maturidade emocional e espiritual, ela não é rebelde. E a juventude não tem essa maturidade ainda. E automaticamente se torna rebelde. Mas quantos adultos também são rebeldes? Cresceram, mas não amadureceram. Eu gosto de falar que nós somos adultos infantilizados. É por isso que você sofre crises de ansiedade. Porque você tem a sua emoção, o seu espiritual infantil ainda. Você cresceu, mas não desenvolveu a sua maturidade. Tá me entendendo? Então, a sua rebeldia te leva à morte. A morte financeira, a morte no seu relacionamento, a morte espiritual, a morte nas suas amizades, a morte no seu profissional, porque você é rebelde. Porque você não tem discernimento, sabedoria. Você não tem profundidade. Se você parar 31 dias para acompanhar Provérbios comigo, a sua vida vai se transformar. E essa rebeldia vai ser quebrantada. Mas quem me escuta, mas eu não posso estar com o coração angustiado de depressão e ansiedade e aflições diárias, mas quem me escuta viverá tranquilo e seguro, sem temor do mal, sem medo do mal. Mas quem me escuta viverá tranquilo e seguro. Vem cá. Quem sofre de ansiedade? Quem sofre de ansiedade não vive tranquilo e não se sente seguro. Nenhum momento. Quem sofre com as angústias diárias não vive seguro e muito menos tranquilo. Então, quem escuta a palavra de sabedoria viverá tranquilo e seguro. Então, tomar só remédio não vai te trazer tranquilidade e segurança. Uma pessoa ansiosa, ela é insegura por natureza.
Então, aonde você vai adquirir essa segurança? Aqui, ó. Aqui. Olha só, eu estou insegura com minhas finanças, eu estou insegura com meus relacionamentos, eu estou insegura comigo mesma. Tá faltando sabedoria, tá faltando sabor no viver. Tá faltando instrução esclarecida. Mas quem me escuta viverá tranquilo e seguro, sem temor do mal. Ou seja, sem ter medo do mal. E mais pra frente eu vou te fazer uma revelação dessa palavra temor, que você vai cair do cavalo literalmente. Então, meu ser de luz, meu alecrim adourado, minha divindade, 31 dias, às 6 horas da manhã, para você sair das angústias da sua vida, sair das aflições do seu coração e mudar a sua realidade. Serão 31 dias que vai valer a pena. Você está aqui às 6 da manhã comigo para se aprofundar em Provérbios e adquirir o sabor no viver, nas suas relações, nas suas finanças, nas suas emoções. 31 dias de Provérbios para mudar a forma como você se enxerga e principalmente como você vê o mundo. E até amanhã às 6 horas. Um beijo no seu coração.